Elas estão de volta, não estão sozinhas. Oi, Rita. Você lembra de mim? Sai da frente, ô! Augusto Henrique. E quando essa galera se encontra, que é impossível dizer o nome de todo mundo. Moreno? Não. Louro. Louro. Ruiva aqui, ó. Saiu agora. Não. Muita calma nessa hora 2. Adrena, mano. Isso aqui tá animal. Destaque TV, aqui no Ponto Cine, em Guadalupe, e Felipe Joffili. Vamos falar um pouquinho dessa história do Muita Calma Nessa Hora? Claro. O Muita Calma Nessa Hora 2 é o resultado de um trabalho bem sucedido no Muita Calma Nessa Hora 1, né? Que na verdade é uma consequência de um trabalho bem sucedido entre uma parceria roteirista, produtor e diretor, que no caso Bruno Mazeu, Augusto Cazé e eu. A gente se conheceu eu na verdade fui convidado por eles para dirigir a série do Cilada para o Multishow há uns anos atrás. Na época eles estavam começando a desenvolver o projeto Muita Calma Nessa Hora e a gente tinha recém se conhecido, mas o sucesso foi do Cilada foi tão grande assim, e o nosso time se formou tão bem ali fazendo Muita Calma que eles aproveitaram e estenderam o convite para Muita Calma. Então a gente fez o Muita Calma 1, ainda com um pouco diferente das condições das comédias que estão sendo lançadas e produzidas hoje no Brasil. Ainda era um nicho que a gente estava arriscando, né? A gente tinha uma experiência com humor por conta dos trabalhos anteriores do Bruno, por conta da nossa experiência fazendo Cilada, por um grupo que a gente tinha montado de atores e conhecidos que a gente tinha fazendo comédia também, mas ainda não era naquela época o momento das comédias como é hoje, né? Claro que o cinema brasileiro tem uma tradição nas comédias, isso não é novidade para ninguém. O que está acontecendo hoje, na verdade, é só, enfim, é um lugar comum para a arte brasileira, resultado de uma história. E principalmente um resultado de uma retomada. Se falava muito de retomada 20 anos atrás, hoje a gente está, de uma certa maneira, vivendo ela e as consequências dela também. Em cima dela a gente está discutindo todas as questões culturais que elas acarretam também. Acho que a gente não vai ficar só na comédia, a gente não deve, mas sempre foi um gênero vencedor no Brasil, mas a gente tem que explorar uma outra cinematografia brasileira, a gente tem que dar oportunidade para outros cineastas e outros, gêneros. Mas, enfim, a gente apostando naquele movimento de que, acreditando que a gente tinha um produto bom, um filme bom, a gente fez um filme, eu diria, muito sincero naquela hora, né? Eram aspirações individuais nossas e era a vontade de realmente fazer um filme que ao mesmo tempo tivesse um poder de identificação popular, mas que também se mantivesse um caráter de sinceridade dos produtores, dos autores, etc. Ou seja, nosso envolvimento foi de corpo e alma naquele filme. E isso foi retribuído pelo público. A gente teve um sucesso de crítica e de público, né? A gente teve uma crítica boa, não digo nem 100%, porque assim é melhor até, mas a gente teve uma crítica boa e a gente teve uma resposta do público muito boa. A gente superou a marca do 1 milhão naquela época, que não era uma marca comum de se superar. Enfim, acho que por conta disso, foi inevitável que a gente pensasse numa continuação. E não era uma continuação só dos personagens, daquela história, daquelas meninas. Era uma continuação da gente mesmo, da nossa carreira, se reencontrar numa situação tão divertida como foi o primeiro. Se a gente queria viver não só os protagonistas, os atores, os realizadores queriam viver aquela experiência de novo. É uma coisa meio difícil, né? Você conseguir reunir o mesmo elenco. Eu acho que com o sucesso do primeiro e principalmente acho que pela relação que a gente estabeleceu de amizade, assim, como o grupo soube trabalhar isso bem, você fazer uma continuação é sinal de que realmente as pessoas se deram bem, né? E eu acho que isso de uma certa maneira transpareceu no primeiro filme e eu acredito que está acontecendo o mesmo no segundo. Hoje, agora, isso é fresco, acabei de receber a notícia, na segunda semana, a gente hoje está passando a marca do 1 milhão de novo. Então, no primeiro filme a gente levou mais tempo para passar, mas a gente teve médias muito boas. Agora o mercado está muito mais disputado. Aquele 1 milhão quer ver de novo, quer ver como é que ficou. Exatamente. A continuidade da história. A gente espera que até aqueles que não viram nos cinemas
dessa vez tem a oportunidade de voltar para ver o segundo, exatamente. Com certeza. E fala um pouco da tua relação com os atores, porque a gente aqui de fora tem uma noção de que, de repente, você está dirigindo, tem um certo distanciamento. Como é que é essa tua relação com os atores? Não, eu sempre pretendo criar uma relação de intimidade dentro do ambiente de trabalho, né? Uma relação onde eu possa transparecer confiança para me transformar num interlocutor daquela pessoa, porque o ator ele entra num processo de transformação em personagem e, enfim, isso varia de ator para ator, mas tem atores que quando eles estão ali interpretando determinado personagem, eles têm dificuldade de entender aquilo que eles estão fazendo. Então o diretor está ali para ajudar a botar eles num lugar onde foi combinado anteriormente, ensaios e conversas e leituras, etc. E está ali também para ouvir e dizer que daquilo que aconteceu ali num ambiente de criação, se faz parte daquilo que estava previamente combinado, se foi bom, se não foi. Então eu viro os ouvidos deles, né? Bacana. Para finalizar, manda tua mensagem para o pessoal, convida todo mundo para assistir Muita Calma Nessa Hora 2. Para quem já viu Muita Calma Nessa Hora, volta para ver o Muita Calma Nessa Hora 2. Para quem não viu, vem ver o Muita Calma 2, que também não faz muita diferença ver o 1 depois. Com certeza. Sucesso, querido. Tudo de bom. Valeu, cara. Obrigado por tudo. Nada. Destaque TV. Oferecimento Clínica São Lázaro Anchieta. Restaurante Estrada Pizza e Grill Nilópolis. Big Qualidade e Preço Brother. Chocolates Brasil Cacau. Excalibur Restaurante e Choperia Anchieta. Peruas.com. A elegância a seus pés. E Motel Fluminense. Tradição e qualidade no centro de Nilópolis.